Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora e me ouça com atenção. O que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma palavra de conforto genérica que você vai ouvir e esquecer em 5 minutos. Não. O que eu estou prestes a depositar no teu coração é um aviso urgente, uma revelação que pode salvar tudo o que estou prestes a te dar. E sim, eu estou prestes a te dar algo muito grande. Você já passou por tanto. Eu sei das noites em que você ficou deitado, olhando para o teto sem conseguir dormir, com a cabeça cheia de contas, de dívidas, de preocupações que pareciam não ter fim. Eu sei das vezes em que você chegou no fim do mês e o dinheiro simplesmente não fechou. Eu sei das humilhações silenciosas que você carregou com um sorriso no rosto, para que ninguém percebesse o quanto a situação estava difícil. Eu estive lá. Eu vi cada lágrima. Eu ouvi cada oração sussurrada na madrugada, quando você pensou que ninguém estava escutando. Mas eu estava escutando. Eu sempre estive escutando. E agora, depois de tanto tempo de espera, depois de tanta fé exercida mesmo sem ver resultado, depois de tanto quase e de tanto "por que não eu, Senhor?", chegou a hora. A virada que você tanto esperou está mais próxima do que você imagina. A bênção financeira que você clamou em oração, que você declarou em fé, que você plantou com lágrimas, ela está a caminho. Eu a preparei com as minhas próprias mãos. Ela tem o teu nome. Ela tem o teu endereço. Ela sabe exatamente onde te encontrar. Mas aqui está o problema. Aqui está o aviso urgente que eu preciso te dar antes que ela chegue. Muitos dos meus filhos recebem a bênção e a perdem em questão de meses. Não porque eu tomei de volta, não porque eles não merecem, mas porque eles não estavam preparados para receber. Porque quando o dinheiro chegou, eles abriram a boca quando deveriam ter ficado em silêncio. Porque quando a provisão apareceu, eles comemoraram antes da hora com as pessoas erradas. Porque quando a graça transbordou, eles esqueceram que o inimigo também estava observando, esperando o momento certo para roubar tudo o que eu tinha plantado na vida deles. E eu não quero que isso aconteça com você. É por isso que hoje eu vou te ensinar algo que os sábios da antiguidade sabiam, algo que José soube quando saiu da prisão para o palácio, algo que Ruth soube quando encontrou Boaz. Algo que Salomão pediu antes de qualquer riqueza: sabedoria. Porque de nada adianta receber uma fortuna se você não sabe como protegê-la. De nada adianta a chuva cair se a sua terra não está preparada para receber. Hoje eu vou te ensinar como agir quando o dinheiro chegar. Vou te ensinar o poder do silêncio estratégico. Vou te mostrar quem você deve e não deve contar. Vou te revelar os sinais dos lobos que vêm com o rosto de cordeiro assim que percebem que você prosperou. E vou te dar um plano, meu plano, para que essa bênção não seja apenas um momento, mas o início de uma nova temporada na tua vida. Não vá a lugar nenhum, fica comigo até o final, porque cada palavra que eu vou falar aqui foi escolhida especialmente para você. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta das estratégias certas ou das informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te contar algo que o mundo nunca vai te ensinar, que os programas de televisão não vão abordar, que os seus amigos provavelmente não sabem. Existe uma força invisível que age contra tudo o que eu estou tentando construir na tua vida, e essa força não precisa de armas, não precisa de poder sobrenatural.
Não precisa nem de grandes estratégias para te derrubar. Ela precisa apenas de uma coisa, da sua boca. Sim, da sua própria boca, porque desde a fundação do mundo, eu estabeleci uma lei espiritual que poucos compreendem, mas que os sábios respeitam com toda a sua força. A palavra falada cedo demais no lugar errado para a pessoa errada tem o poder de abortar o que eu plantei. A bênção que ainda está crescendo no espiritual, antes de se manifestar no natural, é extremamente vulnerável. Ela é como uma semente recém-plantada na terra. Se você desenterrar essa semente antes do tempo para mostrar para alguém, você interrompe o processo de germinação. Você mata o que estava nascendo. E é exatamente isso que acontece quando você, antes de o dinheiro chegar, antes da virada acontecer, antes da bênção se materializar, começa a contar para todo mundo o que está esperando, o que está acreditando, o que está vindo para você. Pense em José, meu filho amado, o filho de Jacó. Eu coloquei nele sonhos tão grandes que até o próprio José ficou assombrado com eles. Sonhos de grandeza, de liderança, de provisão para nações inteiras. E o que aconteceu quando ele contou esses sonhos para os seus irmãos antes do tempo certo? Eles planejaram a morte dele. Eles o jogaram em um poço. Eles o venderam como escravo. A mesma palavra que deveria ter sido guardada em silêncio e regada na oração, se tornou a faísca que acendeu o ódio e a inveja dos que estavam ao seu redor. Mas aqui está o que é fascinante. Nem mesmo no poço, nem mesmo no cativeiro do Egito, nem mesmo na prisão, eu abandonei José. O plano continuou. A bênção não morreu, mas ele passou por um sofrimento que poderia ter sido evitado se ele tivesse aprendido mais cedo o valor do silêncio. E você, meu filho, minha filha, você quer o resultado de José no final, mas eu não quero que você precise passar pelo caminho de sofrimento que ele percorreu desnecessariamente. Por isso, antes da tua bênção chegar, antes do dinheiro aparecer, antes da virada se manifestar, eu estou te ensinando agora. Fique em silêncio. Mas o que significa ficar em silêncio? Significa que você não vai contar para todo mundo que algo está prestes a mudar na sua vida. Significa que você vai guardar no seu coração as promessas que eu te fiz, em vez de expô-las nas redes sociais, nas conversas de WhatsApp, nas rodas de amigos. Significa que você vai aprender a separar o que é para ser celebrado publicamente do que deve ser protegido em segredo até o momento certo. O mundo moderno é o ambiente mais hostil que já existiu para guardar segredos. Nunca antes na história da humanidade as pessoas sentiram tanta pressão para compartilhar tudo em tempo real. Onde você está, o que você está comendo, como você está se sentindo, o que está acontecendo na sua vida, tudo vira post, vira story, vira assunto de conversa. E nesse ambiente, o silêncio estratégico parece quase impossível, parece rude, parece isolamento, parece orgulho. Mas eu te digo, o silêncio não é orgulho, o silêncio é escudo. Quando eu estava formando o céu e a terra, eu trabalhei em silêncio por um período. O caos estava lá, as trevas estavam sobre a face do abismo. E eu trabalhei, eu moldei, eu preparei. E só quando a obra estava pronta, só quando o momento era o certo, eu disse, haja luz, e a luz apareceu. Eu não anunciei o que iria fazer antes de fazer. Eu não pedi aprovação do caos. Eu não consultei as trevas. Eu trabalhei em silêncio e o resultado foi a criação mais extraordinária que o universo já viu. Aprenda com isso, meu filho, minha filha. Trabalhe em silêncio. Ore em silêncio. Creia em silêncio. Plante em silêncio. E quando a colheita chegar, e ela vai chegar, aí sim o mundo vai ver o resultado. Mas o processo, a preparação, a espera, isso é entre você e eu.
Agora eu sei o que você pode estar pensando. Mas, Senhor, eu simplesmente não consigo guardar quando estou animado. Quando algo bom está acontecendo, meu impulso natural é contar para as pessoas que amo. E eu entendo isso, meu filho, minha filha. Eu coloquei em você um coração que ama compartilhar alegria. Isso é uma coisa boa. Mas existe uma diferença enorme entre compartilhar alegria com a pessoa certa, no momento certo, e despejar informação sensível para pessoas que ainda não provaram que são dignas dela. Porque nem todos ao seu redor são como parecem. E sobre isso, eu vou falar muito mais nas próximas páginas desta mensagem, mas por agora, grave isso no seu coração. O silêncio que eu estou pedindo a você não é para sempre, é pelo tempo necessário, é até que a bênção esteja estabelecida, firme, protegida, sólida o suficiente para suportar o peso da atenção que vem de fora. Uma árvore recém-plantada não suporta o peso de alguém se apoiando nela, mas uma árvore com raízes profundas e anos de crescimento pode sustentar o peso de muita coisa. A sua bênção precisa criar raízes, precisa de tempo, precisa de silêncio para crescer. E eu estou te dando esse tempo agora, através dessa mensagem. Eu estou te preparando antes que a bênção chegue, para que quando ela aparecer, você saiba exatamente o que fazer e o que não fazer. Para que você não repita os erros de tantos outros filhos meus que receberam muito e perderam tudo porque não souberam proteger o que eu dei. O silêncio é o teu escudo, meu filho, minha filha. Aprenda a usá-lo, aprenda a amá-lo, aprenda a ver nele não uma fraqueza, mas a maior das forças. Meu querido filho, minha querida filha, agora, eu preciso te falar sobre algo que vai te surpreender, que vai te doer no coração, mas que é absolutamente necessário para a tua proteção. Porque de nada adianta eu te dar a bênção se você não sabe distinguir quem ao seu redor vai comemorar genuinamente e quem vai sorrir por fora enquanto planeja como se beneficiar do que você recebeu. O dinheiro tem um poder que vai muito além da capacidade de comprar coisas. O dinheiro tem o poder de revelar. Ele é como um espelho de alta definição que mostra com clareza quem as pessoas realmente são, não quem elas fingem ser. Quando você não tem nada, as pessoas ao seu redor estão em modo neutro. Elas não têm motivo para agir de forma diferente do normal. Mas quando o dinheiro entra, quando a prosperidade aparece, quando a virada acontece, algo se acende dentro de cada pessoa ao seu redor. E esse algo pode ser alegria genuína pela sua bênção, ou pode ser inveja disfarçada de amor. E aqui está o problema. As duas coisas podem parecer exatamente iguais por fora. Eu quero te contar sobre uma realidade que meus filhos raramente falam abertamente, mas que eu observo o tempo todo lá do alto. A maioria dos que perderam suas bênçãos financeiras não as perderam por causa de decisões próprias. Eles as perderam por influência de pessoas que eles confiavam. Pessoas que disseram, você deveria investir nisso, e o negócio era uma armadilha. Pessoas que disseram, me empresta só dessa vez, eu pago de volta logo. E nunca mais pagaram. Pessoas que disseram, vamos abrir um negócio juntos, e desapareceram com o dinheiro. A história de Sansão e Dalila é uma das mais dolorosas que já vivenciei como pai. Eu dei a Sansão uma unção extraordinária, uma força sobrenatural, um chamado para libertar o meu povo. E ele tinha tudo para cumprir esse chamado com excelência. Mas havia uma fraqueza, e essa fraqueza se chamava confiança mal depositada. Dalila não chegou na vida de Sansão como uma inimiga declarada. Ela chegou com amor, com carinho, com o rosto de quem estava do seu lado. E foi exatamente por isso que ele não percebeu o perigo. 3 vezes ela tentou arrancar o segredo dele. 3 vezes ele deveria ter percebido que havia algo errado. Mas o amor que ele sentia
A confiança que ele havia depositado nela, essa confiança cegou os seus olhos espirituais antes que os olhos físicos fossem arrancados. E quando ele finalmente revelou o segredo da sua força, o segredo que deveria ter sido guardado em silêncio, ele perdeu tudo. Meu filho, minha filha, o dinheiro que vai chegar para você é o teu segredo de Sansão. Não estou dizendo isso para te assustar, estou dizendo isso para te proteger. Porque as pessoas erradas, quando souberem da tua prosperidade, vão se aproximar com rostos de amor e intenções de Dalila. E como você vai saber a diferença? Como você vai distinguir quem é genuíno de quem não é? A primeira pista está na história. Quem estava presente quando você não tinha nada? Quem ficou ao seu lado nas épocas difíceis, quando você não tinha nada a oferecer, quando estar perto de você não trazia nenhum benefício? Essas pessoas, as que ficaram na pobreza, na luta, na escassez ao seu lado, são as que merecem estar perto quando a prosperidade chegar. Mas preste atenção, às vezes nem mesmo essas pessoas estão preparadas para lidar bem com a sua bênção. Porque inveja não é exclusividade de inimigos. Às vezes, as pessoas que mais nos amam são as que mais sentem quando eu te abençoo, porque elas também estão esperando pela bênção delas e ainda não a viram chegar. E o contraste entre a situação delas e a sua pode acender uma dor que elas mesmas não sabiam que tinham. Isso não as torna más pessoas, isso as torna humanas. Mas você precisa estar ciente disso para não ser ingênuo e para não se machucar, nem magoar quem você ama por não entender o que está acontecendo com elas. A segunda pista está na reação. Quando você conta uma notícia boa para alguém, observe a reação delas, não o que elas falam, porque as palavras podem ser ensaiadas. Observe os olhos. Observe o tempo que leva para reagirem. Observe se a alegria delas parece genuína ou forçada. Observe se elas mudam de assunto rapidamente ou se ficam genuinamente curiosas sobre como você chegou lá. Observe se elas perguntam como você conseguiu, com olhos de admiração ou com olhos de investigação. O Espírito que está em você, o Espírito Santo, tem o poder de discernir o que o olho humano não vê. Por isso, quando você estiver na presença de alguém e sentir aquele desconforto inexplicável, aquela estranheza que você não consegue nomear, mas que está claramente ali, ouça esse sinal. Eu coloquei esse alarme dentro de você por uma razão. A terceira pista está nos pedidos. Observe com atenção o que muda no comportamento das pessoas ao seu redor quando percebem que a sua situação financeira melhorou. Se de repente começam a aparecer pedidos de empréstimo, propostas de negócios, histórias de emergência que precisam da sua ajuda urgente, fiquem alerta. Não estou dizendo para você fechar o coração para todos. Estou dizendo para você não deixar que a emoção do momento te faça tomar decisões financeiras impulsivas movidas por pressão emocional. Porque existe uma diferença enorme entre ajudar alguém por convicção, de forma pensada e deliberada, e ajudar alguém porque você foi manipulado pela culpa ou pelo medo de parecer ingrato. Eu te dei coração bom, mas coração bom sem sabedoria é vulnerabilidade. E eu quero que você tenha as duas coisas, o coração que sente e a mente que discerne. Escreva nos comentários. Eu reconheço os que são verdadeiros na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te falar sobre algo que pode parecer espiritual demais para alguns, mas que é uma realidade que todo filho, meu que já prosperou e depois perdeu, conhece bem. Existe um adversário, ele tem um nome, ele tem uma função. E a principal ferramenta que ele usa contra os meus filhos não é a doença, não é o acidente, não é a tragédia repentina. A principal ferramenta que ele usa é muito mais simples e muito mais eficaz do que qualquer uma dessas coisas. Ele usa a sua própria boca. Preste atenção ao que estou dizendo, porque isso é mais sério do que parece. O adversário não tem acesso direto ao teu coração.
Ele não consegue ler os seus pensamentos. Ele não tem o poder de entrar na tua vida sem permissão. Mas ele é extremamente inteligente, extremamente paciente e extremamente habilidoso em usar aquilo que você coloca para fora. As suas palavras, as suas declarações, as suas revelações como porta de entrada. Quando você fala abertamente sobre o que está chegando para você antes da hora, você está essencialmente anunciando para o mundo espiritual e para o mundo natural que há algo de valor para ser atacado. É como anunciar publicamente que você vai sacar uma grande quantia de dinheiro no banco amanhã. Você pode fazer isso. É sua vida, é seu dinheiro, é sua decisão. Mas saiba que, ao fazer esse anúncio, você também está informando a todos que estão ouvindo, incluindo os que não têm boas intenções, exatamente onde e quando você vai estar vulnerável. O inimigo opera assim. Ele monitora, ele observa, ele espera. E quando ele percebe que você revelou algo precioso antes da hora, ele vai trabalhar com o que você deu a ele. Pense em como Davi funcionou quando recebeu a unção para ser rei. Saul ainda estava no trono. Saul ainda tinha exércitos. Saul ainda tinha poder suficiente para destruir Davi se descobrisse que ele havia sido ungido. O profeta Samuel foi ungir Davi de forma discreta, privada, quase secreta. Não houve anúncio público, não houve proclamação. Davi sabia o que ele era, sabia o que eu havia prometido para a sua vida, mas ele não saiu gritando isso pelos 4 cantos de Israel. E por causa desse silêncio sábio, Davi sobreviveu ao período de preparação. Ele passou anos sendo caçado por Saul, anos servindo em lugares que estavam abaixo do que eu o havia chamado, anos esperando sem perder a fé. E ele sobreviveu a tudo isso porque não se tornou um alvo antes de estar pronto para defender o que era seu. Você está nesse período agora, meu filho, minha filha. Você ainda não chegou no palácio. Você pode ainda estar servindo em lugares que estão abaixo do teu chamado. Você pode estar esperando, cansado, com a fé um pouco abalada. Mas eu estou trabalhando. Eu estou preparando o terreno. E a última coisa que eu preciso é que você se torne um alvo desnecessário antes de estar totalmente preparado para defender o que vem. Por isso, eu te peço, guarda a tua boca. Não porque você deve ter vergonha do que eu estou fazendo na tua vida, mas porque existem coisas que precisam ser protegidas no silêncio até estarem prontas para o mundo. Existe ainda outra dimensão disso que preciso te ensinar. As palavras que você fala sobre si mesmo. Não é só o que você conta para os outros que importa. É o que você declara sobre si mesmo em momentos de pressão. Quantas vezes você já disse frases como: eu nunca vou sair dessa, dinheiro nunca fica na minha mão, eu não tenho sorte, na minha família nunca foi diferente. Cada uma dessas palavras é uma declaração, e o universo espiritual leva as declarações muito a sério. Quando você fala essas coisas, mesmo que seja por desespero, mesmo que seja por impulso emocional, você está cooperando com o inimigo. Você está construindo com as suas próprias mãos as paredes da prisão que reclama que está te sufocando. Eu criei o mundo com palavras. Haja luz. E houve luz. A palavra falada tem poder criativo, mas ela também tem poder destrutivo quando usada na direção errada. Eu te fiz a minha imagem e semelhança, e isso inclui o poder das tuas palavras. Então, a partir de hoje, eu preciso que você tome uma decisão consciente. Vou parar de declarar derrota sobre a minha própria vida. Vou parar de anunciar os meus fracassos antes que eles aconteçam. Vou guardar em sigilo as minhas bênçãos até que estejam estabelecidas. E vou declarar com fé o que Deus disse, não o que eu sinto, não o que as circunstâncias mostram, mas o que Deus prometeu. Porque eu prometi abundância para você. Eu prometi provisão.
Eu prometi restauração. Eu prometi que o que foi tirado de você seria devolvido em dobro. Eu prometi que a sua última fase seria mais gloriosa do que a primeira. E essas promessas são verdadeiras, independentemente do que os seus olhos estão vendo agora. Mas as promessas precisam da tua cooperação. E a forma mais básica de cooperar com o que eu estou fazendo é guardar a tua boca. Parar de falar o que o inimigo quer que você fale. Parar de dar a ele as ferramentas que ele precisa para trabalhar contra você. A boca fechada no momento certo é uma arma poderosa nas mãos de quem entende o reino. E a partir de hoje, você entende, meu querido filho, minha querida filha. Agora que falamos sobre o que não fazer, sobre o perigo das palavras soltas e das revelações prematuras, chegou o momento de te ensinar o que você deve fazer. Porque o silêncio sem direção é apenas isolamento. O que eu estou te chamando é para um silêncio inteligente. Um silêncio que acontece em conjunto com ações sábias, decisões planejadas e movimentos estratégicos. Quando o dinheiro chegar, e ele vai chegar, os primeiros dias, as primeiras semanas, são os mais críticos de toda a jornada. É nesse período que as decisões tomadas vão determinar se essa bênção vai durar meses ou décadas. É nesse período que a maioria dos meus filhos erra, não por má intenção, mas por falta de preparo. E eu estou te preparando agora, antes que isso aconteça. Isso é graça, isso é amor. Porque eu poderia deixar você aprender na prática, mas a prática, nesse caso, tem um custo muito alto. A primeira coisa que você deve fazer quando o dinheiro chegar é parar, respirar, não tomar nenhuma decisão financeira grande nos primeiros dias. Isso pode parecer óbvio, mas você ficaria impressionado com quantos meus filhos, no calor da emoção e do alívio que vem com a bênção, tomam as piores decisões financeiras da vida deles exatamente no momento em que receberam mais dinheiro. A alegria do recebimento cria um estado emocional alterado, e decisões financeiras tomadas em estado emocional alterado, seja de alegria, seja de medo, seja de pressão, raramente são as melhores decisões. Grandes compras impulsivas, empréstimos a pessoas que pediram aproveitando o momento, investimentos feitos sem pesquisa porque a oportunidade é agora. Tudo isso acontece nos primeiros dias da bênção, quando a guarda está baixa e a emoção está alta. Por isso, a primeira ação sábia é não agir. Espere, pelo menos alguns dias. Deixe a emoção inicial assentar. Deixe a sua mente voltar ao estado normal. E só então, com cabeça fria e coração grato, comece a tomar decisões. A segunda coisa que você deve fazer é agradecer. Agradecer de verdade, de coração, em privado. Não em post nas redes sociais, não em história no Instagram com foto do dinheiro. Em privado, no silêncio do teu quarto, no seu momento de oração, do seu jeito, agradeça. Porque o agradecimento genuíno é o que abre as portas para mais. Não o agradecimento performático que é feito para ser visto pelos outros, mas o agradecimento real que sobe até mim como incenso. Salomão, quando eu lhe apareci em sonho e disse, pede o que você quiser, a primeira reação de Salomão foi de gratidão profunda. Ele reconheceu que tudo o que tinha veio de mim. E foi a partir desse lugar de humildade e reconhecimento que ele pediu sabedoria. E eu lhe dei sabedoria, e tudo o mais que não pediu. Gratidão genuína sempre precede abundância sustentável. A terceira coisa é fazer um inventário honesto. Antes de fazer qualquer plano, antes de decidir para onde o dinheiro vai, você precisa saber exatamente onde você está. Quais são as dívidas? Quais são as obrigações? Quais são as necessidades reais, não os desejos? As necessidades reais que precisam ser atendidas imediatamente. Faça esse mapa com honestidade. Não romantize, não minimize. Coloque tudo no papel ou em uma planilha no teu celular, de qualquer forma que funcione para você.
e veja a realidade de frente. A maioria das pessoas evita fazer esse exercício porque é doloroso. Olhar para a realidade financeira sem filtros. Mas eu te digo, a dor do diagnóstico honesto é 1000 vezes menor do que a dor de continuar no ciclo de problemas por falta de clareza sobre onde você realmente está. A quarta coisa é estabelecer prioridades, não baseadas no que você quer, mas no que é necessário. Pague as dívidas que têm juros altos, resolva as obrigações atrasadas, coloque em dia o que ficou para trás no período de escassez. Essas coisas liberam peso espiritual e emocional que você nem percebia que estava carregando. Quando você quita uma dívida que estava te sufocando, há uma leveza que entra no teu ser que vai além do financeiro. É uma libertação real, espiritual e emocional. A quinta coisa, e essa é talvez a mais importante de todas, é separar uma parte para mim. Não porque eu preciso do teu dinheiro. Eu sou o dono de todo o ouro e toda a prata. Mas porque o ato de honrar a mim com as primícias do que você recebe é uma declaração espiritual de que você reconhece de onde veio a bênção. E essa declaração, essa honra, é o que mantém o canal aberto para que mais continue vindo. Malaquias 3:10. Não é apenas um versículo bonito para ser lido na igreja. É uma promessa viva. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Eu disse isso. Eu mantive essa promessa por milênios e eu vou manter para você também. Escreva nos comentários, eu sou sábio com o que Deus me dá, meu querido filho, minha querida filha. Existe um perigo que muito poucos falam, porque parece cruel falar sobre isso, o perigo de celebrar antes da hora. E eu sei que isso soa duro, eu sei que você passou por tanto, esperou por tanto, sofreu por tanto, que quando a notícia boa finalmente chega, o impulso é explodir em alegria imediata e irrestrita. É compartilhar com o mundo, é gritar do topo do telhado que Deus é fiel. E Deus é fiel. Eu sou fiel. Isso é verdade e sempre será verdade. Mas existe uma sabedoria no timing da celebração que pode ser a diferença entre uma bênção que se estabelece e uma bênção que escorrega pelos seus dedos antes mesmo de ter tempo de criar raízes. Deixa eu te dar um exemplo que vai ficar gravado na tua memória. Imagine uma mulher que está grávida. Ela descobre a gravidez com 6 semanas. A alegria é indescritível. Ela e o marido ficam na maior felicidade. E aí, movidos por essa alegria transbordante, eles saem contando para todo mundo imediatamente. Para os pais, para os amigos, para os colegas de trabalho. Postam nas redes sociais, fazem uma festa de anúncio. Mas nas primeiras semanas, o risco de complicações ainda é alto. E se algo acontecer, se o corpo precisar de tempo para estabelecer a gravidez e por alguma razão isso não acontecer, agora eles precisam lidar com a dor da perda e, ao mesmo tempo, explicar para todos que ficaram sabendo da notícia boa o que aconteceu. A dor se multiplica. Não estou dizendo que gravidez é igual a bênção financeira, mas a lógica espiritual é a mesma. Há um tempo de estabelecimento, um período em que a bênção ainda está se firmando, ainda está criando raízes, ainda está se tornando estável o suficiente para suportar a exposição. E celebrar publicamente antes desse estabelecimento pode criar uma pressão externa que atrapalha o processo. Quando Pedro foi chamado por mim para andar sobre as águas, ele andou. Mas o momento em que ele olhou para o vento e para as ondas, o momento em que a realidade externa capturou mais a sua atenção do que a minha presença, ele começou a afundar. A celebração prematura tem um efeito parecido. Ela tira o seu foco de mim
e coloca na opinião, na reação e na pressão das pessoas ao seu redor. E quando isso acontece, você começa a tomar decisões baseadas no que os outros estão esperando de você, em vez de decisões baseadas no que eu estou te guiando a fazer. Você começa a gastar para provar que a bênção é real. Você começa a ajudar todo mundo ao mesmo tempo para não parecer ingrato ou orgulhoso. Você começa a agir a partir da pressão externa, em vez de a partir da sabedoria interna. Esse é exatamente o ciclo que leva tantos dos meus filhos de volta ao ponto zero depois de receberem algo grande. Existe também o fator espiritual da inveja. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos capítulos, mas preciso introduzir aqui. Quando você celebra publicamente, antes da hora, você acende a inveja em pessoas que ainda não estão preparadas espiritualmente para ver a tua bênção sem reagir de forma negativa. E essa reação, mesmo que não seja verbalizada, mesmo que seja apenas um pensamento, uma emoção, uma energia negativa, tem peso espiritual. Eu criei o ser humano com uma capacidade enorme de influenciar o ambiente ao redor, não só através de ações, mas através de intenções, pensamentos e emoções. Isso é a razão pela qual o mal olhado, o que muitos chamam de inveja, é algo que culturas de todo o mundo, em todas as épocas, reconheceram e temeram. Não é superstição. É uma realidade espiritual que eu permiti que existisse, porque ela tem um propósito no processo de desenvolvimento da fé. A pergunta não é se a inveja existe. A pergunta é: por que você vai se expor desnecessariamente a ela antes de estar pronto? Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu no livro de Provérbios: o coração sábio conhece o momento e o modo certos. O momento certo. O modo certo. Não é só sobre o que você faz, é sobre quando e como você faz. Então, quando o dinheiro chegar, quando a bênção aparecer, quando a virada acontecer, a minha orientação para você é: celebre comigo primeiro. Entre no teu quarto, fecha a porta, ajoelha, chora de gratidão se precisar, grita de alegria se quiser, dance diante de mim como Davi dançou. Mas faça isso primeiro comigo, em privado, no segredo. E depois, com sabedoria, discernimento e no momento certo, você vai saber com quem compartilhar e como celebrar no mundo exterior. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, é hora de falarmos sobre algo que vai exigir coragem da sua parte para aceitar. Não porque seja difícil de entender, mas porque vai tocar em relações que você valoriza, em pessoas que você ama, em vínculos que você nunca imaginou questionar. Mas eu prefiro que você ouça isso de mim, agora, em amor, do que descubra da pior forma possível. Mais tarde, quando o custo do erro já tiver sido pago. Os lobos existem. E eles não aparecem com pele de lobo. Eles aparecem com pele de cordeiro. Eu disse isso nas Escrituras com todas as letras. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam com roupas de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Eu não estava falando apenas de falsos líderes religiosos. Eu estava falando de um padrão que se repete em todas as áreas da vida, incluindo e especialmente nas relações financeiras. Um lobo financeiro raramente chega na sua vida com cara de lobo. Ele chega com um sorriso, com uma proposta empolgante, com uma história de vida que ressoa com a sua, com palavras que parecem exatamente o que você precisava ouvir, com uma necessidade que desperta o seu coração generoso.
com uma amizade que parece genuína e profunda, até o momento em que ele percebe que não há mais o que tirar de você. Como você os reconhece? Eu vou te dar marcadores claros. O primeiro marcador é a urgência artificial. O lobo financeiro raramente te dá tempo para pensar. A proposta é sempre agora ou nunca. O investimento é uma janela que fecha amanhã. O empréstimo é uma emergência que não pode esperar até amanhã. A urgência é uma ferramenta clássica de manipulação, porque ela desliga o teu pensamento crítico e ativa o teu instinto emocional. Quando alguém cria pressão de tempo para que você tome uma decisão financeira, especialmente uma decisão grande, isso deve acender imediatamente um alarme dentro de você. Decisões financeiras sábias raramente precisam ser tomadas em questão de horas. As boas oportunidades têm tempo. Os bons negócios podem esperar uma noite para você dormir e pensar. Se alguém insiste que você precisa decidir agora, nesse instante, sem tempo para refletir, essa é quase sempre uma bandeira vermelha. O segundo marcador é a promessa desproporcional. Qualquer proposta que promete retorno extraordinário, sem risco nenhum, é mentira. Isso não existe. Nunca existiu. Eu criei um mundo onde recompensa e risco andam juntos, onde colheita vem depois de trabalho, onde prosperidade sustentável é construída com tempo, disciplina e sabedoria, não com esquemas de enriquecimento rápido que só os escolhidos sabem. Quando alguém aparece na tua vida com uma proposta que parece boa demais para ser verdade, ela geralmente é boa demais para ser verdade. E o custo de acreditar nessas promessas raramente é apenas financeiro. É também emocional, relacional e, às vezes, até espiritual. O terceiro marcador é a inconsistência entre o que dizem e o que vivem. O lobo financeiro frequentemente fala de prosperidade que não se reflete na vida real dele. Ele fala de investimentos milionários, mas anda com carro velho. Ele fala de negócios extraordinários, mas sempre precisa de dinheiro dos outros para começar. Ele promete te fazer rico, mas claramente não conseguiu fazer isso por si mesmo. Observe a vida da pessoa, não apenas as palavras dela. O quarto marcador é o apelo à culpa. Quando você recusa ou questiona, o lobo frequentemente usa a culpa como ferramenta de coerção. Eu pensei que você era meu amigo. Depois de tudo que já passei juntos, você não acredita em mim? Você está me julgando sem me dar uma chance. Esse apelo à culpa é uma tentativa de deslocar o foco da análise racional da proposta para o terreno emocional da relação. E no terreno emocional, você está em desvantagem, porque você se importa com essa pessoa. Saiba que dizer não a uma proposta ruim não é dizer não à pessoa. Você pode amar alguém e ao mesmo tempo não emprestar dinheiro a essa pessoa. Você pode valorizar uma amizade e ao mesmo tempo não entrar em um negócio com ela. Essas duas coisas não são contraditórias. São, na verdade, formas de proteger tanto o seu patrimônio quanto a relação. O quinto marcador, e esse é o mais difícil de perceber, é o desconforto interno, aquela voz pequena que fala antes que a lógica processe. Aquele frio no estômago que aparece mesmo quando a proposta parece boa no papel. Aquele algo está errado aqui, que você sente, mas não consegue nomear. Esse é o Espírito Santo operando como guarda da tua vida. E eu te peço que você aprenda a honrá-lo, a ouvi-lo, a confiar nele, mesmo quando não consegue explicar racionalmente por que está sentindo aquilo. Escreva nos comentários. Eu tenho discernimento para reconhecer os lobos. Meu querido filho, minha querida filha, você já deve ter observado em algum momento da vida aquela pessoa que de repente está claramente bem de vida. Mas você não sabe exatamente como ou quando isso aconteceu. Você não viu o processo, não houve anúncios, não houve posts celebrando cada conquista. E de repente, lá está ela, estabelecida, tranquila, próspera, de uma forma que parece sólida e duradoura.
Você já se perguntou por quê? Já se perguntou o que fez diferente? Deixa eu te contar. Essas pessoas descobriram, algumas por instrução, outras por experiência dolorosa, o poder do que eu chamo de prosperidade em silêncio. Elas aprenderam que o caminho mais seguro para a prosperidade duradoura não passa pela vitrine, não passa pela exposição constante, não passa pela aprovação pública a cada passo dado. O caminho mais seguro passa pela humildade operacional, pela discrição estratégica, pelo silêncio que constrói, em vez do barulho que impressiona. E eu quero te revelar os princípios que guiam esses meus filhos que prosperaram dessa forma, para que você possa aplicar na tua própria vida a partir de hoje. O primeiro princípio é: eles constroem antes de mostrar. Enquanto a maioria das pessoas está postando sobre o que vai fazer, falando sobre os planos que ainda não saíram do papel, anunciando os sonhos que ainda são apenas sonhos, os que prosperam em silêncio estão trabalhando, estão construindo, estão executando. E quando chega o momento de mostrar, a obra já está pronta, já está sólida, já está estabelecida. A revelação não é um risco, porque a fundação já foi construída. Pense em Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele poderia ter feito um grande discurso antes de começar. Poderia ter convidado todos para assistir ao processo de reconstrução. Mas ele não fez isso. Ele foi de noite, secretamente, inspecionar os muros destruídos. Ele avaliou a situação sem fazer alarde. Só depois que tinha um plano sólido é que ele convocou o povo. E mesmo assim, quando os inimigos apareceram para atrapalhar, ele não parou para debater. Ele simplesmente continuou construindo, com uma mão na obra e a outra na espada. Esse é o espírito que eu preciso que você cultive. Construir com determinação, em silêncio, sem pedir permissão e sem precisar de plateia. O segundo princípio é: eles protegem o que têm antes de expandir. As pessoas que perdem riqueza com frequência cometem o erro de expandir antes de consolidar. Elas pegam o dinheiro que chegou e imediatamente tentam multiplicar, sem antes garantir que o que têm está seguro. Os que prosperam de forma duradoura fazem o oposto. Primeiro, eles garantem que o que têm está protegido. Dos impostos, das dívidas, das pessoas erradas, dos riscos desnecessários. E só depois de ter essa base sólida é que eles olham para a expansão. O terceiro princípio é: eles controlam a narrativa sobre si mesmos. As pessoas que prosperam em silêncio não deixam que os outros contem a história delas antes que elas próprias estejam prontas para contá-la. Elas não permitem que boatos, especulações ou opiniões externas definam quem elas são ou o que estão fazendo. Elas sabem que a percepção que o mundo tem de você pode afetar as oportunidades que chegam para você, e por isso elas escolhem com cuidado o que revelar, quando revelar e para quem revelar. O quarto princípio é: eles investem em si mesmos continuamente. As pessoas que prosperam de forma duradoura nunca param de aprender. Elas sabem que a sua maior riqueza não está no dinheiro que têm, está no conhecimento que acumulam, nas habilidades que desenvolvem, na sabedoria que cultivam. Elas leem, elas estudam, elas buscam mentores, elas fazem perguntas. Elas se posicionam em ambientes que desafiam e expandem o que sabem. O quinto princípio, e esse é talvez o mais poderoso de todos, é: eles mantêm uma conexão profunda comigo. Não uma religiosidade de superfície, não uma espiritualidade de domingo. Uma conexão real, diária, viva, onde eles me consultam antes de tomar decisões, onde eles reconhecem que tudo o que têm veio de mim, onde eles vivem com a consciência constante de que são mordomos do que é meu, não donos exclusivos. Essa consciência muda tudo. Quando você sabe que o dinheiro que está nas suas mãos é, em última instância, meu, você o administra com mais cuidado, com mais responsabilidade, com mais sabedoria. Você não desperdiça, você não usa para impressionar.
você usa para construir, para ajudar, para expandir o que eu estou fazendo na Terra através da tua vida. E essa consciência é o que garante que o fluxo continue. Porque eu confio meus recursos a quem demonstra ser fiel administrador do que tem. Quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Eu disse isso. E continuo operando a partir desse princípio. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um dos momentos mais importantes dessa mensagem. Porque até agora falei sobre o mundo externo, sobre os lobos, sobre o silêncio, sobre as pessoas ao seu redor. Mas agora preciso falar sobre o que acontece dentro de você quando o dinheiro chega. Porque o maior inimigo da prosperidade duradoura muitas vezes não está lá fora. Ele está dentro do teu próprio coração. A riqueza muda as pessoas. Não precisa mudar, mas muda. Quando não há um alicerce espiritual sólido para sustentá-la. E a mudança que a riqueza causa no coração humano é quase sempre sutil, gradual, quase imperceptível. Até que já é tarde demais. Começa com pequenas coisas. Uma impaciência nova com pessoas que parecem lentas demais ou limitadas demais. Uma relutância em frequentar os mesmos lugares que frequentava antes da bênção. Uma distância que vai crescendo entre você e pessoas que você amava genuinamente. Uma sensação de que agora você merece mais, que tem mais direito, que está acima de certas situações. E essas sensações, quando não são identificadas e cortadas na raiz, vão crescendo até se tornar arrogância. E a arrogância é literalmente a porta mais larga que existe para a queda. Antes da queda, vem o orgulho. E antes do tropeço, vem a arrogância. Eu disse isso através de Salomão. E Salomão sabia bem do que estava falando, porque ele mesmo viveu esse processo. Ele começou com sabedoria, com humildade, com o coração voltado para mim. E à medida que a riqueza cresceu, à medida que o poder aumentou, à medida que o prestígio se expandiu, algo foi mudando nele. Ele foi acumulando esposas que adoravam outros deuses. Ele foi se afastando dos princípios que eu havia estabelecido. E no final de sua vida, o homem mais sábio que já existiu escreveu Eclesiastes, um livro sobre a vaidade de tudo o que havia conquistado sem me ter no centro. Eu não quero isso para você. Então, como você guarda o teu coração? Como você mantém a humildade enquanto a bênção cresce? A primeira forma é cultivando gratidão ativa, não gratidão passiva, não o obrigado Deus, dito mecanicamente antes de dormir, mas uma gratidão ativa que permeia cada decisão, cada conquista, cada momento de reconhecimento, que te lembra constantemente que tudo o que você tem é presente, não mérito exclusivo seu, que te posiciona como receptor de graça, não como self-made man que fez tudo por si mesmo. A gratidão ativa te mantém no lugar certo espiritualmente. Ela te lembra de onde você veio. Ela te conecta com a humanidade das pessoas ao seu redor. Ela te impede de usar a tua prosperidade como régua para medir o valor dos outros. A segunda forma é mantendo relações com pessoas que te dizem a verdade, não com bajuladores, porque bajuladores vêm em abundância quando o dinheiro chega, não com pessoas que concordam com tudo que você diz, mas com pessoas que te amam o suficiente para ser honestas, que te dizem quando você está errando, que não tem medo de te contrariar quando você está tomando um caminho ruim. Essas pessoas são raras, e quando você as encontrar, proteja essa relação como um tesouro. Porque elas são o freio que vai te impedir de sair dos trilhos quando a euforia da prosperidade fizer você achar que está acima do erro. A terceira forma é servindo. Isso pode parecer paradoxal, mas, Senhor, quando eu chegar na abundância, não vou precisar mais servir. Mas eu te digo, é exatamente o contrário. O serviço é o que mantém o teu coração conectado com a humanidade ao teu redor.
É o que te impede de criar uma distância de separação entre você e as pessoas que ainda estão na luta. É o que te lembra que a bênção que veio para você não é apenas para você. É para ser canal de bênção para outros. Quando você serve com o que tem, você mantém o canal aberto. Você demonstra que entende que é mordomeiro, não dono. E essa consciência é o que faz com que eu continue confiando mais recursos às tuas mãos. A quarta forma, e essa é fundamental, é continuando a me buscar com a mesma intensidade de quando você não tinha nada. Porque existe um perigo real de que quando as necessidades forem supridas, quando a pressão financeira acabar, você sinta menos urgência de me procurar. A oração, que antes era desesperada, agora vira opcional. O tempo com minha palavra, que antes era âncora, agora vira obrigação. A dependência genuína que antes te mantinha conectado a mim, agora vai sendo substituída por uma sensação de autossuficiência. E quando isso acontece, quando você começa a sentir que não precisa tanto de mim porque as coisas estão indo bem, é exatamente nesse momento que o terreno da tua vida fica mais vulnerável do que jamais esteve. Eu não sou o Deus que você busca só na crise. Eu sou o Deus que quer caminhar com você todos os dias, no suficiente e na abundância, na luta e na vitória, no choro e na risada. E manter essa conexão viva, real e diária é o que sustenta a prosperidade que vem de mim, de uma forma que nenhuma estratégia financeira humana é capaz de garantir. Escreva nos comentários: eu guardo meu coração com humildade e gratidão. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao coração desta mensagem. Tudo o que falei até agora foi preparação para este momento. Porque agora eu quero te revelar algo que vai além do que qualquer conselheiro financeiro, qualquer livro de finanças pessoais, qualquer guru de investimento pode te dizer. Eu quero te revelar meu plano para as tuas finanças. E esse plano não começa com uma planilha. Não começa com uma estratégia de investimento. Não começa com uma meta financeira escrita no papel. O meu plano começa com uma transformação no teu coração, na tua mente, na tua forma de ver o dinheiro. Porque enquanto a tua relação com o dinheiro não for saudável por dentro, nenhuma estratégia por fora vai ser suficiente para te manter no lugar da abundância. A maioria dos meus filhos tem uma relação profundamente disfuncional com o dinheiro e não é culpa deles. Eles cresceram ouvindo coisas como dinheiro é raiz de todo mal, pessoas ricas são desonestas, a gente não foi feito para ter muito, na nossa família sempre foi assim. Essas frases, repetidas ao longo de anos, criaram crenças profundas. Crenças que operam no subconsciente e sabotam qualquer progresso financeiro antes mesmo que ele comece. E eu preciso desconstruir essas crenças para você agora. A primeira verdade que eu quero plantar em você é esta: o dinheiro não é raiz de todo mal. A Escritura diz que o amor excessivo ao dinheiro, a ganância, é raiz de todo mal. O dinheiro em si é uma ferramenta neutra. É o coração da pessoa que segura essa ferramenta que determina se ela vai ser usada para construir ou para destruir. E quando meus filhos têm o coração certo, um coração de mordomia, de responsabilidade, de generosidade, o dinheiro nas mãos deles se torna instrumento de bênção extraordinária. A segunda verdade é que eu nunca prometi pobreza para os meus filhos. Eu prometi vida abundante. Eu disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é só espiritual, é também material, também relacional, também emocional. Eu sou um pai bom. Pais bons querem que os filhos tenham o suficiente e mais do que suficiente. Pais bons não ficam felizes vendo os filhos passando necessidade. A pobreza não é virtude. A humildade é virtude. E humildade não tem nada a ver com escassez. Você pode ser profundamente humilde e ao mesmo tempo próspero. Você pode ter muito e ser grato.
Você pode ter muito e servir. Você pode ter muito e continuar sendo o mesmo filho. Meu que era quando não tinha nada, se o teu coração estiver no lugar certo. A terceira verdade é que eu já preparei recursos para a tua vida que você ainda não viu. Há portas que ainda não foram abertas. Há conexões que ainda não foram feitas. Há oportunidades que estão esperando o momento certo para se apresentar. Há favor sobrenatural que já está sendo liberado em direção à tua vida enquanto você ouve essas palavras. Eu trabalho no invisível antes de manifestar no visível. Quando você olha para a tua situação atual e só enxerga a escassez, eu estou trabalhando no que você não consegue ver. Assim como Elias tinha apenas um servo para avaliar o horizonte, e o servo dizia, não há nada. Até que na 7ª vez, ele viu a nuvem pequena do tamanho de uma mão. E dessa nuvem pequena veio a chuva que quebrou anos de seca. Não desanime com o que você está vendo agora. A nuvem já está no horizonte. Pode ser que ainda seja pequena. Pode ser que ainda não dê para ter certeza. Mas ela está lá. E eu estou no controle da chuva. O meu plano para as tuas finanças inclui também o princípio da fidelidade progressiva. Eu não dou tudo de uma vez. Não porque não posso. Eu sou o dono de tudo e posso fazer o que quiser quando quiser. Mas porque derramar uma fortuna sobre alguém que não foi preparado para administrá-la é o caminho mais rápido para a destruição daquela pessoa. Por isso, eu aumento o que dou na medida em que você demonstra fidelidade com o que já tem. Quando você é fiel com pouco, quando você honra a mim, quando você administra bem o que tem, quando você é generoso mesmo na limitação, eu vejo essa fidelidade. Eu tomo nota. E eu dou mais. Mas se você recebe muito antes de estar pronto para administrar muito, o resultado raramente é positivo. É por isso que a preparação que eu estou fazendo em você agora, essa temporada de espera, de formação de caráter, de aprendizado de princípios, não é punição, é construção. É eu te equipando para carregar o peso do que está por vir sem ser esmagado por ele. O meu plano também inclui pessoas. Não é acidente as conexões que você vai fazer. Não é coincidência as portas que vão se abrir. Eu sou o Senhor da história e eu sou capaz de posicionar as pessoas certas na tua vida no momento certo. Da mesma forma que posicionei Naamã na frente de Eliseu, da mesma forma que posicionei Ruth na frente de Boaz, da mesma forma que posicionei José na frente de Faraó. Quando eu coloco alguém no teu caminho que tem a chave para o próximo nível da tua vida, você vai reconhecer essa conexão no teu espírito, vai sentir que não é coincidência, e quando isso acontecer, honre essa conexão. Não a desperdice, não a adie, não a negligencie por timidez ou por orgulho. O teu próximo nível pode estar no próximo encontro que você vai ter. Pode estar na próxima oportunidade que vai aparecer. Pode estar na próxima porta que vai bater. E eu quero que você esteja pronto, espiritualmente, emocionalmente, praticamente, para reconhecer e aproveitar o que eu estou colocando na tua frente. Prepara o teu coração, limpa as tuas mãos, renova a tua mente. Porque o que está vindo para você vai exigir uma versão de você que ainda está sendo formada. E essa formação está acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto você absorve essas palavras. Não subestime o poder do que está acontecendo dentro de você enquanto você ouve essa mensagem. O meu plano não é apenas sobre o dinheiro que vai chegar, é sobre quem você vai ser quando ele chegar. É sobre como você vai agir, decidir, administrar e multiplicar o que eu estou prestes a colocar nas tuas mãos. E eu confio em você. Eu te escolhi para receber isso não por acidente, não por mérito humano, mas por graça. A mesma graça que não olha para o que você já foi, mas para o que você pode se tornar quando está nas minhas mãos. Você está nas minhas mãos, e minhas mãos nunca soltam o que amam.
Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e eu preciso que você sinta o peso e a glória desse momento, porque o que vou depositar no teu coração agora não é apenas o encerramento de uma mensagem, é o início de uma nova temporada na tua vida. É o ponto de virada que você vai olhar para trás daqui a alguns anos e dizer: foi ali que tudo começou a mudar de verdade. Porque tudo o que foi dito até aqui, o silêncio, o discernimento, a sabedoria, a proteção do coração, os perigos de celebrar cedo demais, os lobos disfarçados de amigos, tudo isso foi preparação. Foi eu, o teu pai, te armando com o conhecimento que você precisa para não apenas receber a bênção, mas para sustentá-la, multiplicá-la e deixá-la como herança para os que vêm depois de você. Mas conhecimento sem decisão é teoria. E teoria sem ação é apenas mais um vídeo que você assistiu, mais uma palavra que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mais uma mensagem que te emocionou por alguns minutos, mas não mudou absolutamente nada na tua vida. E eu não te trouxe até aqui para que você apenas se emocionasse. Eu te trouxe até aqui para que você mudasse. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso que você tome uma decisão real no teu coração, agora mesmo enquanto você ouve essas palavras. Não uma decisão vaga do tipo, vou tentar ser mais sábio. Não uma intenção bonita que vai desaparecer assim que o vídeo terminar. Uma decisão concreta, firme, inabalável, de que a partir desse momento você vai agir diferente, vai pensar diferente, vai viver diferente, porque existe um princípio espiritual que poucos entendem, mas que os que prosperam de verdade conhecem bem. A bênção não espera por quem está despreparado. Ela passa pela vida de muita gente, e a maioria não consegue segurá-la, não por falta de merecimento, mas por falta de prontidão, por falta de preparo, por falta exatamente do tipo de sabedoria que eu estou te entregando agora. Deixa eu te contar a história de alguém que você conhece bem, a história do filho pródigo. Esse filho pediu a herança ao pai antes do tempo certo, saiu de casa cheio de sonhos e dinheiro no bolso, e desperdiçou tudo em festas, em falsos amigos, em prazeres que duraram dias, mas deixaram uma destruição que levou anos para ser reparada. Quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. Quando a abundância foi embora, a companhia foi junto. E ele se viu sozinho, com fome, alimentando porcos. Ele, que tinha sido filho de um homem rico. Mas a virada na vida do filho pródigo não aconteceu quando o dinheiro chegou. A virada aconteceu quando ele tomou uma decisão. O texto sagrado diz que ele caiu em si. Esse é o momento mais poderoso da história. Não o momento em que o pai correu ao seu encontro. Não o momento em que a festa foi preparada. Não o momento em que as roupas novas e o anel foram colocados. O momento mais poderoso foi quando ele, no meio da lama, no meio do cheiro de porco, no meio da humilhação, tomou uma decisão. Decidiu se levantar, decidiu voltar, decidiu que aquilo não era o fim. Meu filho, minha filha, talvez você esteja no seu momento de cair em si agora. Talvez você esteja olhando para a tua situação financeira com a mesma dor que aquele filho olhava para o chiqueiro. Talvez você já tenha cometido erros com o dinheiro que teve. Talvez você já tenha confiado nas pessoas erradas, tomado as decisões erradas, desperdiçado o que não devia ter desperdiçado. E eu vim te dizer, isso não te desqualifica. O pai daquele filho não perguntou quantos erros ele havia cometido antes de correr ao seu encontro. Não pediu um relatório detalhado de como ele havia gastado a herança. Não impôs condições para recebê-lo de volta. Ele viu o filho vindo de longe e correu. Correu, não andou, não esperou, correu. Esse sou eu. Esse é o meu coração para você. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha desperdiçado, por mais que você sinta que não merece mais uma chance,
Eu estou correndo ao teu encontro agora mesmo, e o que está por vir não é punição pelo que foi, é restauração, é nova temporada. É o anel colocado de volta no dedo e as sandálias colocadas de volta nos pés. Mas você precisa se levantar, você precisa tomar a decisão de voltar. E a primeira parte dessa decisão começa com o que você faz a partir de hoje com o que tem, por menor que seja. Eu quero falar com você sobre algo extremamente prático agora, porque fé sem prática é vazia, e eu quero que você tenha as duas coisas. A primeira decisão prática que eu te convoco a tomar hoje é a decisão da administração consciente. Pega o que você tem agora, seja quanto for, e começa a administrar com consciência. Sabe o que está entrando, sabe o que está saindo. Não foge dos números porque eles são dolorosos. Os números dolorosos que você evita são exatamente os números que precisam ser enfrentados para que a situação mude. A maioria das pessoas que vivem em dificuldade financeira crônica não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e para onde vai cada real. Elas têm uma noção vaga, mas a noção vaga é o inimigo da mudança real. Clareza é poder. E quando você sabe exatamente onde está, eu consigo te mostrar exatamente para onde ir. A segunda decisão prática é a decisão do corte cirúrgico. Olha para os teus gastos com olhos honestos e pergunta: o que aqui é necessidade e o que é hábito? O que aqui é investimento e o que é desperdício? O que aqui está me aproximando de onde quero chegar e o que está me mantendo onde estou? Essa análise é desconfortável, mas desconforto temporário é muito melhor do que permanência na escassez. Não estou pedindo para você viver em privação total. Não estou pedindo para você eliminar toda a alegria e prazer da vida. Estou pedindo que você faça escolhas conscientes em vez de gastar no piloto automático. Que você decida para onde cada real vai em vez de descobrir no fim do mês que não sobrou nada e você não sabe onde foi parar. A terceira decisão prática é a decisão da reserva. Por menor que seja o que entra, separe alguma coisa. Mesmo que seja um valor pequeníssimo no começo, porque o hábito de guardar, o hábito de não gastar tudo o que tem, de sempre deixar algo, esse hábito cria uma mentalidade de abundância que começa a atrair mais abundância. É o princípio espiritual do jarro de viúva. Ela sempre tinha um pouco mais do que precisava, porque o sobrenatural operava sobre o natural. E eu opero sobre o natural da tua vida também. Quando você honra o princípio do guardar, eu honro o teu esforço com multiplicação sobrenatural. A quarta decisão é a decisão do conhecimento. Não é possível administrar bem aquilo que você não entende. E o sistema financeiro do mundo em que você vive é complexo. Juros, investimentos, dívidas, impostos, seguros. Há um universo inteiro de conhecimento que a maioria das pessoas nunca buscou porque ninguém as ensinou que era importante. E essa ignorância tem um custo enorme. Por isso, a partir de hoje, busca conhecimento. Lê, estuda, aprende. Não precisa se tornar um especialista em finanças da noite para o dia, mas comece um passo de cada vez, um conceito de cada vez, uma nova compreensão de cada vez. E cada coisa que você aprender vai se somar à sabedoria que eu já estou depositando no teu coração. E o resultado dessa combinação vai ser extraordinário. A quinta decisão, e essa é a mais importante de todas as decisões práticas, é a decisão de não andar sozinho nessa jornada. Eu já te falei sobre os lobos, já te falei sobre as pessoas erradas, mas agora preciso te falar sobre as pessoas certas. Porque assim como existem pessoas que vão querer se beneficiar da tua bênção, existem pessoas que eu preparei para caminhar ao teu lado e te ajudar a crescer.
Existem mentores, existem comunidades, existem recursos, existem ferramentas que eu já posicionei no teu caminho para te ajudar a dar o próximo passo. E uma dessas ferramentas pode ser exatamente o que você precisa agora para dar início concreto à transformação financeira que estás esperando. Porque eu sei de algo sobre você, meu filho, minha filha. Você não chegou até o final desse vídeo por acidente. Você não estava apenas passando o tempo, você estava buscando resposta, buscando direção, buscando a confirmação de que a virada é possível, que você não está condenado à situação em que está, que há um caminho melhor, que há esperança real para as suas finanças. E eu vim te dizer, o caminho existe, a esperança é real. E o primeiro passo está ao teu alcance agora mesmo. Agora eu quero te falar sobre a temporada que está prestes a começar na tua vida. Porque o que estou prestes a liberar para você não é apenas um alívio temporário, não é apenas o pagamento de uma dívida, não é apenas um mês mais fácil. O que está vindo para você é uma virada de temporada, uma mudança de nível que vai afetar não só as tuas finanças, mas a tua família, os teus filhos, os teus netos. Eu penso em gerações quando planejo a bênção dos meus filhos. Não penso apenas no que vai te ajudar hoje. Penso no que vai te sustentar por décadas e deixar fruto para as gerações que vêm depois de você. A promessa que eu fiz a Abraão não foi só para ele, foi para os seus descendentes por milênios. E a promessa que eu tenho para você carrega essa mesma dimensão geracional. Quando o dinheiro chegar, e eu te digo mais uma vez, com toda a autoridade do céu, ele vai chegar. Eu preciso que você se lembre de cada palavra que foi dita aqui, que você se lembre do silêncio, que você se lembre da sabedoria, que você se lembre de quem realmente esteve ao seu lado e de quem apareceu apenas quando a situação melhorou. Que você se lembre de agradecer a mim primeiro, de honrar a mim com as tuas primícias, de administrar com fidelidade o que veio, de guardar o teu coração da arrogância e da ingratidão, de continuar me buscando com a mesma intensidade que me buscava quando estava na necessidade. Porque eu sou o mesmo Deus da prosperidade e da escassez, sou o mesmo Pai no palácio e na prisão. E meu amor por você não muda com base na tua situação financeira. Mas a tua postura diante de mim, quando a situação muda, pode afetar muito o que acontece a seguir. Meu filho, minha filha, você é amado com um amor que não cabe em palavras humanas. Um amor que eu demonstrei de forma definitiva e irreversível quando dei o meu próprio filho para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Esse sacrifício não foi pequeno, não foi fácil, foi o maior ato de amor que o universo já testemunhou. E foi por você. Por isso, quando a situação difícil te fizer duvidar do meu amor, lembra da cruz. Lembra que eu já provei, da forma mais absoluta possível, que o meu coração para você é de amor e não de abandono, de provisão e não de escassez, de futuro e de esperança e não de destruição. Segura essa verdade, agarra essa promessa. Não larga, não importa o que os seus olhos estejam vendo agora. O que está por vir é maior do que o que passou. A tua última fase vai ser mais gloriosa do que a primeira. O que foi tirado de você vai ser restaurado. O que foi adiado vai ser acelerado. O que parecia impossível vai se tornar testemunho. Essa é a minha palavra para você hoje. E a minha palavra não falha. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade.
Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.